E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Marcos. Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Leremos o capítulo 4. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder em nossas vidas. Fica conosco neste dia de vindouro, com tudo que realizar. Te amamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 4 de Marcos 41 versículos e desde o versículo 1 em diante. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não se profunda. Repetindo o versículo 5 que nos diz: Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o ministério. Repetindo o versículo 11 que nos diz: Ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o ministério. Repetindo o versículo 11 que nos diz: Ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não entendeis esta parábolas? E como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Repetindo o versículo 15 que nos diz: São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por mil. Repetindo o versículo 20 que nos diz: Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não. Vem antes para ser colocada no ventilador? Repetindo o versículo 21. Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem. Antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Repetindo o versículo 21 que nos diz: Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem. Antes para ser colocada no velador. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois aos que têm, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelhar-seremos, repetindo o versículo 30, que nos diz: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Repetindo o versículo 36 que nos diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? 40 novamente nos diz: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? 41º e último versículo do capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos nos diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois bem, por meio desses 41 versículos nos fala o 4º capítulo do Evangelho segundo Marcos, sobre a parábola do semeador, do versículo 1 até o 9, sobre a explicação da parábola, do versículo 10 até o 20º, a parábola da candeia, do 21º até o 25, a parábola da semente, do 26º até o 29º, a parábola do grão de mostarda, do 30º até o 32, nos fala porque Jesus falou por parábolas, do versículo 33 ao 34, e nos fala, por fim, que Jesus acalma uma tempestade, do versículo 35 até o 41. Maravilhoso capítulo narrando diversas parábolas, diversos ensinamentos, e com transparência e clareza também as respostas daqueles que arguíam buscar entender, os mais próximos, inclusive dos discípulos que andavam com o próprio Jesus. Interessante que a magnitude insuperável do Senhor era e o é tão grande que o 41 nos explica o que sentiam eles. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, este é o nosso Senhor e Salvador, o Filho unigênito de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, meu Salvador e Senhor. Que Deus a todos abençoe. Eu desejo sucesso.